Nós temos visto muitos vídeos falando sobre sobrevivencialismo e preparação, inclusive aqui no nosso canal. Mas será que tudo que está sendo passado é importante para você? Estive analisando o último vídeo, foi sobre um comentário colocado por Vini Bala na Agulha. Este vídeo que está aparecendo aí para vocês, ele teve uma aceitação muito interessante e é um vídeo muito bom para vocês assistirem. Também tenho visto muitas pessoas novas começando a entrar na questão do sobrevivencialismo e na preparação. Isso é muito bom, pois mostram que mais pessoas estão preocupadas com o futuro. E este é um assunto que é realmente crítico. Temos diversos vídeos aqui falando de projeções, falando sobre possibilidades do futuro, medos do que poderá ocorrer no futuro, e alguns deles vou deixar aparecendo aí para vocês durante esta fala. Mas o Vini me fez refletir sobre um ponto essencial, que é o que realmente precisamos para nos preparar para situações extremadas. Não estou dizendo de uma catástrofe natural, de algo aqui e acolá. Sim, são situações críticas, que o que eu vou falar também vai lhes ajudar, mas em uma menor escala, pois o que eu estou falando aqui é para realmente uma situação bastante crítica na questão de sobrevivencialismo. E eu separei aqui para vocês 6 verdades que não deixam claro no sobrevivencialismo. E essas verdades são muito importantes para você fazer a sua preparação, fazer o seu planejamento e começar a pensar melhor nas questões sobrevivencialistas. Mas não quero ser o dono da verdade. Eu quero que você realmente reflita sobre estas 6 verdades que não falam da sua realidade, como ela poderá ser em um caso de sobrevivência. Sim, sobrevivência em algum fato catastrófico, em algum fato extremado, em algum evento extremado. E isso é muito importante você ver. Como vocês já sabem, eu adoro muitos filmes de ficção científica e tem algumas indicações para vocês aqui no canal, já de análises de alguns vídeos falando na visão sobrevivencialista. E quando você começa a analisar profundamente e vem uma mensagem, um comentário como esse do Vini, você tem que começar a colocar os pés no chão e dizer, opa, aqui tem uma realidade que nós temos que analisar melhor para as nossas questões de sobrevivencialismo. Alguns pontos importantes para você refletir nas questões sobrevivencialistas, principalmente se você está em uma região que possa ocorrer catástrofes, pois para a catástrofe é muito importante você ter preparações para curto prazo. Sim, curto prazo. Olhem só a situação que ocorreu no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, nós tivemos um evento catastrófico que você precisava ter para sobreviver relativamente bem, alimentos e equipamentos para um mês, certo? Um mês a situação catastrófica, bem dizendo, ficou resolvida. Ah, está totalmente sanada? Não, ela não está. Aí vem o que nós colocamos muitas vezes nos vídeos. É bom você ter 3 meses, 6 meses, 1 ano de provimentos para você poder sobreviver. Acredito que muitas famílias ainda estão sobrevivendo com a ajuda de terceiros, pois perderam tudo e agora estão se recompondo. Sim, então você tem o período inicial da catástrofe e depois você tem mais o tempo de ajuste para você continuar sobrevivendo.
Então, é comum, quando falamos 3 meses, ser um período razoável para você poder sobreviver se for atingido por uma catástrofe maior. Mas, volto a ressaltar, o nosso objetivo aqui é realmente você se preparar para um evento extremado, algo que vai ser contínuo, algo que toda a população mundial vai sofrer. Claro que isso influenciará grandemente o nosso modo de viver. E aí nós precisamos realmente ter estes 6 itens bastante bem estruturados para a nossa sobrevivência. Então, vamos lá. Quais são as 6 verdades que não deixam claro no sobrevivencialismo? Se ocorrer algum evento maior, o que você realmente precisará para sobreviver? O primeiro item e um dos mais críticos é a questão de estoque de água. Sim, água. Água será fundamental. Novamente ressalto, tudo vai depender da região e aonde você mora. Como eu já coloquei para vocês, eu não me preocupo tanto com água, pois eu tenho diversas fontes naturais de água próximos à minha residência, próximos à minha morada. Então, inicialmente não será um problema maior nos próximos anos. Mas entendam, quando eu falo de água, eu falo em formas de tratar a água, em formas de purificar a água, em ter elementos para deixar a água bebível. Sim, bebível, pois a água poderá ser também um grande transmissor de doenças. Então, é prudente você ter condições de ter uma água pura para beber. Qual é o segundo item que nós deveríamos estar analisando melhor, certo? Que o pessoal fala, mas não reforça que isso realmente tem uma importância. O segundo item é a questão do alimento. Sim, estocar alimento é fundamental, mas aqui eu quero que você pense que estocar alimento não lhe garantirá a sobrevida, lhe garantirá um período que você está planejando para ter alimento para saciar a sua fome e a da sua família. Ter alimentos, ter um estoque de comida será muito interessante para o período inicial, que pode demorar 1, 2 anos, certo? Para você sobreviver a este evento extremado. Isso é muito importante que você entenda. Você não conseguirá ter um estoque para o resto da sua vida. Isto é importante que você tenha noção. Quando falamos de estocar comida, quando falamos de nos preparar, quer dizer que nós estamos planejando fazer este estoque para um determinado período. E, geralmente, em preparação, nós falamos em ter estoque para 2, 3, 5 anos aí guardados de alimento. Mas aqui vem uma dica muito importante para você, principalmente para você que está iniciando. Comece a estocar alimentos básicos que têm longa duração. Inclusive, existem vídeos no canal falando sobre itens, produtos que têm longo prazo de duração se você estocar de forma correta. Então, preste muito bem atenção no estoque de comida que você está fazendo. Não adianta você estocar alimentos que têm prazo de validade curtos, certo? Então é bastante importante que você saiba que alimentos você irá estocar aí na sua região.
e mais importante, para qual período, para quanto tempo você irá estocar alimentos para sua sobrevivência? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos? Tudo isso lhe permitirá que você tenha uma questão melhor para sobreviver mais tempo. O mínimo recomendado para sobrevivência seria ter alimentos para 1 ano. E vou explicar melhor para você quando chegar no 5º item, pois aí você vai ver por que 1 ano já lhe dá uma boa referência para sobrevivência para um longo período. Então, estocar comida é um item que é muito importante. Não na visão imediatista que a grande maioria dos canais apresentam, mas devido à questão realmente de ser uma questão estratégica na sobrevivência. E reforço novamente, a alimentação básica, simples, que dura bastante tempo, é algo primordial. E aí podemos citar algumas latarias, arroz, feijão, macarrão, certos grãos. Então, é muito importante você saber estocar adequadamente estes produtos. O terceiro ponto fundamental para você ter aí no seu estoque são as ferramentas. Sim, todas as ferramentas. Não estou falando de A ou de B. Estou falando de que você tenha as ferramentas adequadas para a sua região. São ferramentas de fogo, são ferramentas de abrigo, são ferramentas de defesa. Aqui pode entrar novamente as ferramentas de purificação de água, que são os filtros. Então, o que você precisa de ferramentas aí para a sua região? E uma dica fundamental é, mesmo que você more em apartamento, mesmo que você more em uma casa e não tenha um sítio, uma ferramenta muito importante para você ter são as ferramentas para auxiliar no plantio, que seriam enxadas, foice, machados, certo? As ferramentas em geral para você trabalhar na agricultura. Eu recomendo muito que você comece a pensar nestas ferramentas também em seu estoque. Mas você é que sabe quais são as ferramentas essenciais. Ah, e não falei de uma ferramenta que eu gosto muito, que é a questão da iluminação. Um dos maiores medos das pessoas, do ser humano, é a questão da escuridão à noite, fora as questões de segurança, entre outros elementos relacionados à questão noturna. O quarto item, que geralmente falamos pouco no sobrevivencialismo, e sim, esse item é um pouco mais crítico, ele pode inclusive estar junto do terceiro item, que são as ferramentas. E o quarto item é as ferramentas de defesa profissional e bombons. Sim, não é brincadeira. Ter ferramentas profissionais será fundamental se você quiser sobreviver a um futuro apocalíptico. Pelo menos no início, elas serão fundamentais. Aqui também entra ferramentas como balestra, arco e flecha, certo? E outras ferramentas manuais de defesa que poderão ser fundamentais para você manter a sua família viva. Não brinquem. Ter ferramentas de defesa profissional será um grande diferencial para você continuar vivo no início de qualquer elemento, de qualquer situação mais crítica. Então, tenha ferramentas de defesa profissional e conheça formas de se defender a você e a sua família. Estamos chegando ao quinto item. Para mim,
este é o item mais importante depois da água, pois já que nós não ficamos sem beber, este é o item mais importante no longo prazo para a nossa sobrevivência. Sim, e você tem muita coisa para aprender sobre esses itens e sobre essa questão de sobrevivência, que está relacionado à comida, que são sementes. Sim, tenha sementes de tudo quanto é tipo, verduras, grãos, frutas, tenha semente de tudo e plantas de tudo para que você possa usufruir delas no futuro. Quando eu falei que você precisa ter comida para um ano, é que em um ano a grande maioria do ciclo dos elementos de leguminosas, verduras e outras coisas que nós conseguimos comer, geralmente tem condições de ter a sua plantação e o seu florescimento em períodos abaixo de um ano. Claro, isso era o que os nossos avós, nossos antepassados faziam no passado. Inclusive nas questões aí relacionadas a ambientes com bastante problema de clima, como a Europa. Então você tinha 6 meses bons para cultivar e tinha depois 6 meses que você não conseguia ter a frutificação, ter os grãos, ter aí os produtos para colher. Então, ter sementes de produtos adequados com ciclos bons de produção são fundamentais. Aliás, deixe aí nos comentários quais tipos de sementes são interessantes para nós aqui no Brasil, certo? De repente, vagem, de repente, alface. Que tipos de verduras e mesmo frutas rápidas que são interessantes a gente ter, pois esses produtos poderão saciar as nossas fomes no futuro e é importante que a gente saiba. Pois bem, o sexto item da minha lista, o sexto e último item, é conhecimento. Sim, hoje é o tempo de você adquirir os conhecimentos necessários para sobreviver. E não estou falando em sobreviver no mato, mas sim sobreviver em situações extremadas. Então, está na hora de você aprender sobre punk, está na hora de aprender sobre cultivo, está na hora de aprender sobre defesa, está na hora de aprender aí sobre manutenção, sobre purificar água, sobre tudo que é importante para você aonde você vive. Saber sobreviver é muito importante e as pessoas preparadas, as pessoas com conhecimento terão mais chance de sobreviver. Muitas vezes se fala de ter conhecimento disso, ter conhecimento daquilo, mas em uma situação extremada, será que esses conhecimentos serão úteis? Então, esta é a nossa reflexão. Muitas informações, muitos conhecimentos são passados aqui no YouTube, mas para situações de sobrevivência, para as condições atuais que nós temos. Aqui concordo com eles, mas se ocorrer algo mais grave, algo extremado, possivelmente muitos desses conhecimentos não serão úteis para você sobreviver. Então, analise bem o que você precisa e volto a reforçar a máxima: o básico fará você sobreviver. Assim, se você tem conhecimento de agricultura, tem conhecimento de plantas comestíveis, tem conhecimento de plantas que podem ser remédio,
os chás e tantas outras plantas que tem aí que auxiliam na questão da saúde das pessoas. Isso é importante. Saber se defender, saber arrumar comida e filtrar uma água, saber caçar. Ah, eu sou contra, ah, eu não sei limpar um animal. Ah. Gente, se nós estivermos com fome, esta será a saída, pois todo mundo precisará comer, todo mundo precisará tomar água, todo mundo precisará sobreviver. E aí sim, será cada um por si. Esqueçam as comodidades atuais, pois em situações críticas você vai ficar sem remédio, você não vai ter combustível para sair andando de carro, você não vai ter esta segurança falsa que nós temos hoje em dia nas cidades. Sim, é falsa. Qualquer situação um pouco mais extremada, já vamos ter situações críticas em todas as grandes cidades. E isso é muito importante que você saiba. Mesmo no interior, mesmo nos sítios, você tem risco, mas é muito mais fácil você se preparar para se proteger às situações mais críticas. Uma outra situação bastante falsa, bastante crítica, é a questão de ferramentas de defesa, certo? As ferramentas, as furadeiras, as ferramentas profissionais e os bombons. Não adianta você ter um 3,8 e ter uma caixinha de bombom com 50 bombons, isso não é nada. Tem pessoas que têm verdadeiros arsenais de guerra em sua posse, certo? O cara já tem 2, 3 ferramentas, o cara já tem muito mais vantagem sobre você. Claro, ninguém terá condições de ter 500 ferramentas e carregar tudo nas costas, mas é importante que você saiba que uma ferramenta não será diferencial no futuro. Você precisa ter conhecimentos e estratégias para realmente conseguir sobreviver. Sei, você falará, gente, e o remédio, e o combustível, e tantos outros itens que eu não estou citando, a energia solar, a energia, a lanterna. Gente, tudo isso é para o curto prazo. Se você pensar em longo prazo, você vai ver que a coisa é mais crítica. E daí nós temos que entrar de novo nos 6 itens que eu acabei de falar, que são estoque de água, estoque de comida, ferramentas, ferramentas de defesa, sementes e conhecimento. E vou lhes dizer, se você estiver isolado numa região bastante segura, água, sementes e conhecimento serão os principais elementos para a sua sobrevivência. Claro, estoque de comida lhe ajudará no início, as ferramentas serão importantes para complementar essas questões, como eu coloquei antes, como a questão de plantio, questão de defesa, certo? Sem falar ferramentas de defesa. Só não se esqueça que uma hora os seus bombons irão acabar. E daí? Daí que é importante você ter as estratégias com as ferramentas que eu coloquei para você, como balestra e arco e flecha. Nem funda, atiradeira, seja lá o nome que você conheça, será tão eficiente quanto uma boa balestra e um bom arco e flecha. Esses 6 elementos, essas 6 verdades que o pessoal não deixa claro para você no sobrevivencialismo, são pontos que você deverá realmente pensar melhor sobre eles. Pegue o que você tem, reflita,
Se algum dia ocorrer algum evento catastrófico, tipo Walking Dead, Fallout ou Last of Us ou qualquer outro filme apocalíptico que você for ver, você vai ver que estas são ferramentas que realmente lhe darão chance de sobreviver. Reflita, analise bem e elabore bem os seus estoques de sobrevivência. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Seja um sobrevivente. Este vídeo de hoje foi realmente uma grande aula sobre sobreviver. Valeu!